Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido, seja muito bem-vindo. Olha, vamos começar a unidade 4. Você já viu lá, você começou lá do iníciozinho naquele vídeo de apresentação. Olha só, essa disciplina de gestão de microempresa é uma das disciplinas melhores desse curso. Não estou querendo me gabar não, viu? Não é porque eu sou professor dela não, mas é uma das melhores porque ela exatamente te dá o direcionamento do que você precisa saber, basicamente, é claro, aqui nas videoaulas, tá? Basicamente, o que você precisa saber para poder começar o seu negócio, quais são as informações principais, quais são os aspectos, as características como um todo. E é claro, tudo isso vai te levar a um conhecimento muito grande na hora de repente você decidir empreender uma microempresa ou um microempreendedor individual, enfim, aquele negócio, aquele comércio que você quer abrir ou que você quer gerenciar, não é verdade? Ó, você está aí, está chegando agora, se acomode na sua poltrona, na sua cadeirinha, no seu sofá, mas não é para dormir não, viu? Não é para dormir. Eu recomendo que você faça, você estude, você simplesmente assista as minhas aulas aqui, vá ler seu conteúdo num espaço aí muito bacana da sua casa, do seu trabalho, lá no intervalo. Não é para fazer durante o seu trabalho não, pelo amor de Deus, senão você nem faz seu trabalho direito, nem também assiste a aula direito e não vai entender o conteúdo. Mas quero te dizer uma coisa, ó, Web Aula 4 começando esse ano de 2022, olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? O ano que começou bom, hein? Você está começando a estudar, você que está começando aí a interagir com esse conteúdo, com os nossos professores, eu e a professora Maria Alva lá de Direito, estamos aí na atividade integrada, você já deve estar sabendo, você já deve ter feito questionário, mas vamos dar continuidade a esse nosso conteúdo aqui. Então, ó, ano começou bem, você está estudando, nós estamos todos bem, graças a Deus, não é verdade? Se acomode, vamos começar a nossa aula porque está iniciando aí aquela parte assim, digamos assim, da 50% até 100%, ou seja, a segunda metade estamos começando aqui e vamos finalizar esta disciplina, mas ó, com muita cautela, muito conteúdo bacana, muita calma e, é claro, muita atenção naquilo que nós vamos passar. Coloca na tela que eu quero te mostrar o seguinte, querido, presta bem atenção aí, ó, nós vamos falar agora de empresas familiares e sucessão. Meu filho, presta bem atenção. Segundo o autor aqui, ó, lá em 2015, para ser definida como familiar, uma empresa deve atender simultaneamente alguns requisitos. Quais são, professor? Fala aí para mim. Claro que eu falo para você, filho. A família detém a propriedade da empresa e pode assumir a propriedade total, majoritária ou controle minoritário. Calma, vamos lá ainda. Ó. A família direciona a gestão estratégica da empresa, é claro, né? Ó. Os valores da empresa são influenciados ou identificados com a família. Isso aqui principalmente, se a família é criadora daquela empresa, se ela é a fundadora, claro que os valores também são influenciados ou identificados com eles próprios, tá bom? A família também determina o processo sucessório da empresa. E aí eu quero te dizer uma coisa, ó. Vamos dizer que eu comecei a minha empresa hoje, tá? Eu, a minha família e tudo mais. Então nós colocamos os nossos valores, a nossa identificação. É claro, e isso é muito lógico, que todos esses valores, essa sucessão começa a partir de nós. Eu vou passar tudo isso para os meus filhos e eles para os filhos deles, que serão meus netos, e assim sucessivamente. Pode ser que ao longo dos anos, não, eu quero vender uma parte, eu quero transformar essa empresa que se transformou em um sucesso mundial, quero abrir o capital, colocar ela na bolsa de valores. Você viu lá a sociedade anônima, né? Nós já vimos nas aulas anteriores isso, tá bom? Dá uma olhada lá. E aí eu quero abrir o capital dela, mas eu quero ter 50% mais um para poder deter todo o valor, todo o patrimônio daquela empresa. Não, eu tenho aqui 49% das ações da minha empresa negociadas na bolsa, são milhares de investidores, mas a maior parte é minha. O conselho diretor é da minha família, então nós é que tomamos as decisões maiores. É assim na grande maioria das empresas familiares. É lógico, tem algumas que os familiares simplesmente vendem tudo ou então pegam só uma pequena parte ali, mas continuam gerindo, administrando. E a sucessão
continua dessa mesma forma, que esses são apenas alguns requisitos, tem muito mais coisa no seu material de apoio e também na minha biblioteca lá no Swap. Não deixa de pesquisar se você quiser conhecer, e eu recomendo que você busque mais conhecimento, tá? Esse material que a gente faz para você é um material bem resumido, básico, mas que te leva à informação principal. E é claro, se você quiser ter muito mais conteúdo, você precisa buscar. Na nossa biblioteca lá no Swap tem muita coisa, tem livros de autores atualizadíssimos e com conteúdo muito bacana para você saber, tá? Coloca na tela de novo que tem mais coisa. Ainda, mais de 80% das empresas mundiais são familiares, como eu falei agora há pouco, desde companhias reconhecidas mundialmente, como Walmart, né, a Ford, a Samsung e também o Grupo Carrefour, até as mercearias de bairro, gente. Tem muita mercearia de bairro aí que elas são centenárias ali, passa de pai para filho, para neto e assim sucessivamente, tá bom? Ainda segundo o autor, no Brasil, segundo pesquisa realizada pela Prosperare, 34% das 1.000 maiores empresas do ranking do jornal Valor Econômico são controladas por família. Então, nada mais aí do que um dado muito importante para você saber que a grande maioria é controlada por familiares. Ainda, em relação à transferência de propriedade, a questão principal refere-se ao momento da sucessão, que é quando ocorre a transferência da gestão aos herdeiros. Corre-se o risco de cada qual administrar a sua parte como se fosse independente das demais. E o que isso pode gerar, professor? Conflitos que conduzam ao fechamento ou a venda do negócio. Antes de eu continuar, vem aqui comigo. Quero te dizer uma coisa. A partir do momento que a empresa, o fundador lá geral, vamos colocar aqui o exemplo do Henry Ford, criou lá o grupo, a companhia Ford, mundialmente, tá, conhecida. E aí ele simplesmente quis passar o bastão, né, ou seja, a direção da empresa para os seus filhos. E ele tinha lá, vou colocar um exemplo, tá, isso é só uma hipótese. Colocar um exemplo lá de 3 filhos, vamos colocar 3 filhos, não, a empresa agora, a Ford, é com vocês, meus filhos, te virem aí. E aí cada um vai querer administrar, pode correr esse risco, tá? Se não for muito bem alinhado esse processo de sucessão, corre-se o risco de cada um pegar a sua parte, 33,33%, né, e administrar da sua forma. E pode ocorrer até, ou seja, conflitos internos entre eles, tá, de decisão, de poder de decisão, e às vezes pode levar a empresa até a falência. Acontece muito isso, tá? Eu não trouxe exemplos aqui, mas se você pesquisar, você vai verificar que empresas familiares, elas simplesmente foram à falência quando passaram, tá, para o processo sucessório de pai para filho ou para neto, enfim, e eles não souberam administrar e teve muito conflito. Infelizmente, acontece. Vamos dar sequência aqui, É oportuno que se inicie o processo de sucessão com antecedência e antes que o empreendedor deixe o comando da empresa, né? Acontece, gente, é necessário, tá bom? O proprietário é quem deve iniciar o processo e apontar quem irá substituí-lo no momento oportuno. Ao agir com tempo de preparar bem o sucessor, o fundador ou os sucessores estarão contribuindo de modo eficiente para que a empresa tenha continuidade dentro da família. E algumas pesquisas ainda mostram que somente, olha só esse dado aqui, eu vou até grifar. Cadê minha caneta vermelha? Tá aqui, somente 5% das empresas familiares brasileiras, tá? Coloca aí na tua lista, chegam à terceira geração. E que olha só, desses 5% ainda, só 45% delas possuem um plano de sucessão. Olha isso, gente. 5%, apenas 5% das empresas brasileiras chegam à terceira geração, ou seja, passa do pai para o filho. Ok, o filho continua ali a administrar, mas às vezes já começa a ter mudanças, ruídos ali, conflitos de pai para filho e nem chega à terceira geração. E desses 5% ainda, 45% delas só, desses 5%, 45%, tá, tem um plano de sucessão. É interessante que os proprietários, os fundadores, sejam familiares, eles preparem o terreno para o próximo assumir, tá? Mas isso não ocorre de uma hora para outra. São, às vezes, necessários anos para que isso realmente possa acontecer. Os filhos, talvez os netos, já têm que estar na empresa trabalhando desde cedo para começar a conhecer os valores, a identificação, a identidade daquela empresa, para que eles simplesmente deem sequência, tá? E isso que acontece. Tá? Muitas vezes acontece de o proprietário simplesmente não
não vou passar para filho nenhum, mas vou vender ou então vou preparar um plano de sucessão para um grupo gestor, inclusive é o que nós vamos ver mais para frente, para que ela tenha continuidade de forma profissional e não familiar, porque vai ter conflito. Às vezes o próprio proprietário ali, ou a proprietária, estou falando isso, mas é homem ou mulher, tá bom? Ele simplesmente sente que a família não quer seguir aquele rumo, aquele negócio, aquele empreendimento, e às vezes ele prepara um plano totalmente diferente. Coloca aí na tela que eu vou te mostrar. Ó. No momento de sucessão, ó, o empreendedor ou os sucessores terão 3 opções de escolha. Ó. Continuar com a empresa, olha só, já passando aqui o bastão. Ó. Continuar com a empresa, arriscando perder tudo, caso não haja um sucessor preparado, isso aqui acontece demais, tá? Aí, ó, o que eu falei agora há pouco, ó, contratar a gestão profissional, eu vou contratar uma gestão, não vou passar o bastão para minha família, mas vai ter uma gestão que vai ficar aí administrando, gerindo os negócios, para que a empresa realmente tenha sua sequência, né, ainda por muito mais anos. Ou simplesmente vender a empresa. Tem deles que falam, não quero mais essa empresa, a minha família não está preparada, ou então não quiser seguir esse rumo, eu vou vender e sejamos felizes. Tá? Acontece. A sucessão hereditária decorre da lei ou da disposição de última vontade, tá? Por conta de testamento. Havendo herdeiros necessários, fica-lhes assegurado, no mínimo, a metade do patrimônio do falecido. Isso está lá no artigo 1789 do Código Civil, tá, gente? Isso está claro, está na lei, o que é denominado de legítima, tá bom? Ainda, já entrando na parte administrativa, das técnicas, a parte administrativa é tão importante quanto a gestão, claro, né? Pois é através dela que temos a famosa área meio, né? Da organização, no qual os processos são realizados, toda a parte burocrática acontece. Vem aqui, filho ou filha. Tá dormindo não, né? Se tá de dia, vai tomar um café. Levanta agora, dá o pause aqui nesse vídeo, pega um cafezinho, vai tomar uma água, faz uns 10 polichinelo aí e volta pra cá. Não é pra você dormir não, porque eu sei que você tava aí começando a cochilar, a pessoa falou de sucessão. Começa, eu sei que você tava querendo cochilar. Abriu a boca. Tô falando? Ó, brincadeira, tá? Mas presta bem atenção, toma cuidado, porque muitas vezes a gente começa a assistir um vídeo e pode ser que aconteça que você começa, tá indo tão bom ali o conteúdo, mas você, ó, vai relaxando, tá tão relaxado que começa a cochilar. Deixa eu te dizer uma coisa, falamos até agora dessa parte da sucessão, tem muito mais conteúdo no material de apoio, e a gente entra agora nessa parte administrativa, que basicamente é a área meio, ou seja, a área compartilhada ou corporativa da organização, que traz, tá? Veja bem atenção, ó, que traz realmente onde estão previstos lá os processos, a parte burocrática como um todo, onde a pessoa realmente está ali, ó, pensando e executando muitas ações que foram planejadas, tá, pelos grandes líderes, para essas ações serem executadas às vezes pela área fim, que muitas vezes é a área que lhe dá de frente ali com o cliente, tá? De forma bem básica, é assim que funciona. Vamos colocar aqui na tela para você entender. Ó. Existem diversas ferramentas e técnicas administrativas que podem ser, tá, utilizadas aqui, ó, tá bom, gente? Por empresas de todos os tamanhos. As microempresas também podem fazer uso dessas técnicas, claro, apenas adaptando-as à sua realidade, tá bom? Qualificar a gestão para alcançar melhores resultados é necessário em qualquer ramo e tamanho de negócio. E aí você fala, professor, mas existem muitas ferramentas aí e acho que não cabe não aqui na minha mercearia, na minha padaria de bairro. É claro que cabe, meu filho. Você só precisa adaptá-las à sua realidade. Hoje, qualquer ferramenta, ela serve em qualquer negócio. É claro, cada um com a sua particularidade e com a sua realidade. Dá para você instalar um CRM, um sistema de gestão corporativo lá na sua banquinha de cachorro-quente? Dá. Basicamente, claro, você não vai ter muitos processos, você não vai ter tantas coisas a serem alimentadas nesse sistema, mas se você colocar basicamente o que você precisa fazer, ele já cria um fluxo de trabalho, tá? Se você colocar basicamente quais são as coisas que você precisa comprar ou ter no estoque, ele já vai começando a colocar isso, as informações. Olha só como funciona. Uma banquinha, um carrinho de cachorro-quente.
tá? Ou de espetinho, ou enfim, de vatapá, né? Você que está aí na Paraíba, não sei qual é a comida tradicional aí, mas vocês gostam muito do cuscuz, a gente aqui também gosta, tá? Da tapioca, né? Esqueci os nomes agora das comidas típicas daí, quando eu fui, tá? Comi bastante, eu gosto muito de comer, tá? Mas você, aqui também do estado de Rondônia, nós temos muito, eu falei algumas aqui que todos nós comemos, não é verdade? O tacacá, olha só que maravilha. Então assim, ó, essas ferramentas, elas servem para qualquer ramo de negócio, MEI, microempresa, pequena empresa, tá? Ou de pequeno porte e assim sucessivamente. Cada um, é claro, tem os seus processos específicos e vai ser adaptado à realidade. Coloca na tela, filho. Ainda, outra ferramenta muito conhecida aí, ó, análise SWOT, né, ó. Análise SWOT, a famosa nossa fofa, né, ó, que vai trabalhar aí forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, por isso que é a nossa fofinha, cujo significado traduzido está aqui, ó, significa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. É uma ferramenta que ajuda a analisar os cenários. Olha, grava bem isso daqui, ó. É uma ferramenta que ajuda a analisar os cenários existentes onde? Dentro e fora da empresa, por meio da análise interna, ou seja, tudo aquilo que eu tenho na minha empresa que pode ser considerado como força, mas também tem fraquezas, tá? E também da análise externa, ou seja, oportunidades que podem surgir e, claro, também ameaças. Professor, como se trabalha essa questão da análise SWOT? Grava bem isso aqui. A análise SWOT, como você viu, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A parte interna da empresa é tudo aquilo que você tem de forte e fraco ao mesmo tempo. Ah, o que eu tenho de forte aqui? O meu produto ou o meu serviço é muito bom. Ele é muito bem quisto no mercado, tá? É um ramo, vamos colocar aqui um exemplo, é um ramo de alimentação, todo mundo come. Né? Todo mundo come. Não é uma comida diferente, é uma comida básica, é um cuscuz, tá? É uma tapioca, é um cafezinho com leite, é um ramo de alimentação. Você criou ali o seu MEI, está vendendo seu cafezinho com leite, bolo, tapioca, tudo mais, pão de queijo. É um ramo bom. Ok, isso é forte. Qual é a fraqueza? Eu não tenho, de repente, estrutura para poder montar isso em algum lugar. Está entendendo? Ou então eu não tenho material suficiente para poder vender tudo. Ou então, enfim, você coloca ali as forças e as fraquezas. Aí, para o lado externo, já são as oportunidades e também as ameaças. Preste bem atenção. O que seria de oportunidades? Poxa, no meu bairro acabou de abrir uma escola, ou então acabou de abrir uma grande indústria lá que vai ter muito funcionário lá e não tem nenhum lanchinho lá. Eu posso colocar abrir oportunidade para me colocar a minha banquinha, a minha barraquinha lá para vender meu café com leite todos os dias, de manhã, final da tarde, enfim, vender meus lanches. Olha a oportunidade que surgiu. E o que seria ameaça? Ah, não, mas é uma empresa privada, ela não deixa nenhum comerciante entrar lá. E lá já tem refeitório. É uma ameaça. Ou então não, o gerente não gosta disso, não deixa ninguém entrar. Para o funcionário ter que comprar, ele vai ter que andar 1 quilômetro para sair de dentro da empresa, passar pelo estacionamento e aí ele já vai desistir de fazer isso no meio do caminho. Pode ser. São coisas que eu estou trazendo aqui de pequenos exemplos para pequenos negócios. Pode acontecer isso. Ou então uma ameaça, não, para você vender o teu salgadinho aqui, tua tapioca, tu tem que ter um registro, tá, na prefeitura, uma licença sanitária, porque tu trabalha com produto alimentício, tá? E eles te cobram que tu tem a touca, a luva, todos aqueles EPIs necessários para você. Não é nem EPI, né, gente? Todo aquele equipamento necessário sanitário para você lidar, né, ter o trato ali com alimentos, tá bom? Basicamente é isso. Vamos para a próxima ferramenta. Olha só ela aí, ó. BSC, Balance Scorecard, ó, ou simplesmente indicadores balanceados de desempenho. Com esta ferramenta ou técnica é possível medir o desempenho das ações da empresa, uma vez que ela criou objetivos estratégicos previamente estabelecidos. E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo do mapa estratégico do SESI, gente. Esse SESI aqui é lá do Paraná, ó. Lembrando que são informações, pessoal, que estão disponíveis aí na rede, tá bom? São mapas aí, o mapa estratégico, onde tem aqui, trabalha com várias perspectivas, como pessoas e tecnologia, processos internos, tá bom? Clientes e também a parte financeira. Cada uma dessa perspectiva carrega aqui determinados objetivos estratégicos, cada objetivo desse tem metas a serem trabalhadas e também projetos e ações para poder alcançar essas metas. Como isso é medido? Por meio dos indicadores, tá? Cada meta tem
Aliás, cada objetivo tem uma meta a ser alcançada. E como se sabe se foi alcançada? Por meio dos indicadores. Por isso existe esse BSC. Tem mais explicação no seu material de apoio, tem muita coisa na rede, tem muita coisa na nossa biblioteca. Dá uma pesquisadinha lá. Vamos para a próxima. Aqui ainda, ó, as 4 perspectivas que eu falei: aprendizado e crescimento, é a base da organização, que envolve pessoas, infraestrutura, tecnologias, né, ó, prediais, enfim. Tem também os processos internos, ó, que é a famosa área meio, que a gente estava falando da área burocrática, né, que envolve os departamentos e toda a parte administrativa. Tem também a perspectiva de clientes, ou seja, é o fator principal para uma empresa existir. Se eles estão satisfeitos, contribui para resultados melhores, né? E também, por fim, a parte financeira, que é fundamental, pois possibilita crescer e investir. Outra técnica muito conhecida é o benchmarking, tá, gente? Olha só que maravilha. É uma técnica de observação do que a concorrência anda fazendo de melhor, para que se possa copiar o método. Opa, copiar, eu vou fazer igual eles? Não, ó, você vai adaptar à realidade da sua empresa. É voltada para a melhoria dos resultados e, consequentemente, para o aumento da competitividade. O que é esse benchmarking? Benchmarking nada mais é do que você analisar o que os melhores, vamos colocar assim, eu sou uma fábrica de refrigerantes, acabei de abrir minha fábrica de refrigerantes. Como é que a Coca-Cola trabalha? Como é que a Pepsi trabalha? Opa, eles trabalham com esses processos assim, assim, assado. Mas eles são enormes. São empresas mundialmente conhecidas, tá? Multinacionais. Dá para me trabalhar com o mesmo padrão deles? Talvez não, mas eu posso copiar de repente determinado processo, trazer para a minha realidade e adaptar. Não é verdade? Isso é o benchmark. É eu verificar uma prática feita lá pelo concorrente ou simplesmente por qualquer outra empresa e adaptar a minha realidade. Basicamente isso é o benchmark. Vamos para mais coisa. Ainda outra ferramenta técnica aqui, ó, é o Canvas, né, ó. Seu objetivo é proporcionar uma visão ampliada ou sistêmica, entende bem isso daqui, do negócio, detalhando todos os elementos e fases que o compõem, possibilitando a visualização geral. Ele é uma ferramenta de visualização, tá? Você pode trabalhar nas organizações, tá? Dos processos da organização. Nessa lógica, o quadro do Canvas, ó, funciona como um mapa de hipóteses que são testadas com o objetivo de apoiar o empreendedor no processo de criação. Presta bem atenção, ó, diferenciação e inovação do seu modelo de negócio. E eu trago inclusive um exemplo do Canvas aqui, ó. Foi idealizado, ó, de forma básica em função de 4 etapas. O que, quem, como e quanto, ó, que são divididas em 9 blocos, tá aqui os blocos, que devem ser preenchidos com adesivos autocolantes, tá? Para facilitar o acréscimo, a alteração e a realocação das ideias. Então, basicamente, nós temos aqui os parceiros principais, como serão trabalhados, as atividades, os recursos, como isso tudo será trabalhado. E aí você vai colocando cada um aqui a sua etiquetinha, tá? O seu post-it, lá o seu, enfim, o seu recadinho de que fase do processo está. Qual a proposta de valores, o que será feito, não é verdade? E em relação ao relacionamento com clientes, ao segmento, para quem, quais os canais serão trabalhados, ainda, o que vai ter de custo e quanto de receita vai ser gerada por essa técnica administrativa, por essa ferramenta chamada Canvas. Outra ferramenta é a pirâmide de Maslow. Gosto muito dessa pirâmide, ó. É mais uma técnica do que propriamente uma ferramenta, mas ajuda a verificar em que momento está cada colaborador dentro da organização. Isso pode fazer com que a empresa mude seus processos em função de poder agradar o colaborador, aumentando a sua autoestima e produtividade, ó. Basicamente, ó, ela foi desenvolvida aí pelo psicólogo Abraham Maslow, né? E parte da ideia de que as pessoas possuem necessidades diferentes, algumas mais básicas e prioritárias do que outras, tá? Quando uma necessidade é satisfeita, a motivação passa a seguinte. Mas não necessariamente você deixa, por exemplo, se eu conseguir satisfazer minha necessidade fisiológica e conseguir já de segurança social, não quer dizer que eu deixei de ter alguma dessas outras aqui, tá bom? Se você tiver, claro, você vai sempre ter, tá? Você simplesmente volta à necessidade anterior até satisfazer. Isso foi o próprio autor quem criou, tem cada etapa dessa pirâmide aí no seu material. Mas eu trouxe aqui, volta aqui para mim, até para que você tenha um conhecimento muito básico, muito tranquilo dessa pirâmide, porque ela, até hoje ela é implementada nas organizações. Coloque aqui na tela basicamente o que eu vou te mostrar. Ó. As necessidades fisiológicas, ó,
são as necessidades físicas, biológicas e a própria sobrevivência, né? Ó, tais como respiração, alimento, água, sono, sexo. As de segurança, que já é o segundo degrau da pirâmide, composta pela necessidade, ó, proteção contra ameaças e privações, é um dos motivadores do convívio em sociedade. Ó. Segurança do corpo, abrigo, né, segurança do emprego, da saúde, da família. Satisfez ela? Você vem para uma próxima etapa, segundo o autor, tá, gente? Necessidades sociais, ó, de amor, de afeição, convivência em sociedade. Satisfez ela? Você vem para a próxima aqui, ó, que é a de estima, ó, autoavaliação, autoconfiança, ó, relacionadas ao desejo que as pessoas têm de ser valorizadas, ó, e reconhecidas por aqueles que as rodeiam, ó, como o desejo de se sentir importantes, úteis e competentes. E por fim, muitas pessoas, isso aqui não quer dizer riqueza, tá, gente? Representam aqui, ó, necessidade de autorrealização. Realização pessoal e exploração do potencial próprio, ó, com autonomia, utilização plena das próprias competências. Segundo o autor, Maslow, quanto maior for a satisfação experimentada por uma pessoa nesse estágio, maior e mais importante será a continuidade de satisfazer essa necessidade. Vem aqui porque eu quero te dizer uma coisa, acabou essa aula. De forma bem básica, nós passamos aqui os principais conteúdos da sucessão das empresas e também de algumas técnicas administrativas que são utilizadas dentro das organizações. E elas podem ser utilizadas, é claro, por microempresas sem problema nenhum. Tudo isso daqui é muito claro, é muito fácil de ser implementado, bastando, é claro, o gestor buscar um pequeno conhecimento, um curso ou o que a gente está passando aqui para ele poder implementar. Na internet tem milhares de conteúdos. No nosso SWAP, na nossa biblioteca, tem muito conteúdo para você aprender cada uma dessa técnica. Vai lá, querido, não deixa isso para depois não. Termina essa aula aqui, já corre lá para complementar o teu estudo da melhor forma possível, tá bom? Te aguardo na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.